Bem-vindo a mais um episódio do Pode Pensar Podcast. Estamos aqui novamente com o irmão Maninho, com o irmão Eric. Como que vocês estão, os irmãos? A paz do Senhor, meus irmãos. Sincronizado, hein? Pai. É um privilégio, né? Mais uma vez estar aqui com os meus irmãos e poder compartilhar do Evangelho do Senhor. Isso aí, é nós. E aí, pessoal, a paz do Senhor para vocês, um grande abraço aí. E vamos de podcast, eu também cumprimento os meus irmãos na Santa Paz. E vamos de palavra mais uma vez, né? Sim. Usar a Bíblia aqui para poder nós comentar sobre o Evangelho. Então vamos que vamos. Sim. Como nós fez o ministério, os ministérios da igreja, né? Nós falou, vamos fazer uma série sobre a armadura de Deus, né? Nós achamos que é algo que nós realmente vê como uma guerra, né? Então nós temos que colocar nossa armadura. Então nós vamos ler, né, uma passagem que vai dar iniciação a esse seriado que nós vamos fazer aqui sobre a armadura de Deus. Mas aí vamos lá, né? Quem quiser ler, Efésios 6:10. Efésios 6, do versículo 10 ao 18. Diz sobre a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. É uma, né, palavra, é uma passagem bem popular, só que assim, eu vejo ali, né, Paulo dando o equipamento pro povo, né, falando, eu imagino esse momento como, você vê muito em filme de guerra, de medieval, né, eles falam, aqui ó, a armadura aqui ó, toma aqui, você tem o capacete, você tem uma espada, né, bora guerrear, né? É o momento de, tipo, vamos nos capacitar pra guerra que tá de vir, né? Gente, nós vamos fazer uma introdução, depois nós vamos entrar no profundo nos outros episódios, sim, né? Sim. Se eu não estou enganado. Então a gente vai dar uma lapidada agora, mas depois nós vamos nos aprofundar mais dentro de cada versículo, como nós fizemos com os ministérios da igreja, né? Sim, sim. E assim, observando todo o texto, quando a gente observa, existe um ensinamento mesmo de Paulo, quando Paulo quer mostrar como que a gente deve lidar com a batalha espiritual que a Bíblia tanto fala, porque não é só uma guerra, não, e também é uma posição nossa que nós devemos tomar, né, diante desse texto que a gente vai, no decorrer desses finais de semana, a gente vai explanar cada versículo, porque cada letra, né, cada citação de Paulo tem um sentido, um motivo. Porque eu acredito que quando eu observo assim a Bíblia, parece, é o que parece, eu não sei se vocês veem a mesma coisa, que cada versículo que foi escrito, parece que ele parou, no versículo ele escrevia em cima, ele parou e ele raciocinava o que ele ia escrever depois,
e colocava, porque cada versículo que você lê parece que tem um sentido que muda no decorrer que você lê. Mas se você lê diretão, parece que é um texto completo. Mas quando você para versículo por versículo, você observa que tem alguma coisa diferente nesse versículo que parece que está seguindo o anterior, que vai dar sentido para o terceiro, mas esse sentido tem alguma coisa separada nele. E parece que o texto dá vida ali, quando você lê ele completo, depois você entende versículo por versículo. E é muito bonito, né? Porque muito doido, né? O livro, ele fechado, nele é o livro, mas aberto ele traz vida. Boca de Deus, né? É a boca de Deus. Isso é o que cativa a gente a estar aqui abrindo ele, lendo, estudando. E com certeza, cada versículo a gente consegue ter um mar de aprendizado. Né? Então é muito bom. E eu acho também que falar de armadura espiritual é um tema muito bom, que todos nós precisamos, né? Que ninguém vai à luta sem uma armadura, né? Sim. Então, a partir do momento que falamos sim, né, para o Senhor, o nosso, como que fala aquele, nós não somos mais o dono de nós mesmos. Nós servimos a um senhorio que pode nos enviar a batalha qualquer hora. Então, todos os crentes devem estar com a armadura. E tem outra coisa, né, Ricardo? Porque, tipo assim, você falou uma coisa tão interessante, assim, que nós devemos estar, depois que nós conhecemos o texto, nós devemos estar preparados, porque qualquer um pode ser mandado para a guerra. E um soldado, para ir para a guerra, ele tem que estar apto para fazer aquilo que ele foi enviado. Por isso que ele é enviado, porque ele está pronto para ir, né? E os textos bíblicos é esse preparo que a gente tem que ter. Porque aqui nesse texto aqui, eu não vou falar agora, mas existem situações que fala até da Bíblia. Quem carregar a Bíblia como uma espada, né? Você tem que ter ela e aprender dela. Então eu acho muito interessante a forma que a Bíblia nos dá para nós nos armar, ficar preparado. Não quer dizer, biblicamente falando, não quer dizer que nós não possa haver um ferimento, não quer dizer que a gente não possa se machucar. Muitas das vezes, as armaduras, elas cobrem mais os pontos vitais. Que tem a veia, como é que fala? Artéria. As artérias, elas são sempre cobertas por essas armaduras. Não significa que o corpo todo vai estar sem ter um corte, né? Vamos dizer assim, trazendo para o contexto de batalha. A gente está propício a se ferir numa guerra e ir até a morte. Sim. Né? Por isso que um soldado é enviado, porque ele vai morrer por aquilo que ele acredita. E vamos trazer para a gente serve o quartel. Serve não, né? Acho que ninguém que serviu. Mas a gente se alista, né? Alguns querem ir muito e outros não querem. E os que vão são preparados, né? Tal. Mas os que não querem, e mesmo assim, eles são dispensados, mas se houver uma guerra, eles podem ser convocados. Então, vamos trazer para um contexto aqui. Eles não quiseram ser revestidos dessa armadura, mas porém, se acontecer uma guerra, eles são mandados na frente. Olha que analogia. Na frente. E mal preparado. E mal preparado. E os que são preparados vão, né, após eles. Sim. Então, os que não estão preparados, eles estão mais propícios a engolir o que tem sido pregado aqui no mundo hoje, que é o que todas essas ideologias, coisas ruins, né, que a gente tem que batalhar contra. Então, essas pessoas que não foram revestidas, acredito eu, que elas engolem isso muito mais fácil, que não buscaram essas armaduras, né? Sim. É uma analogia. Analogia, né? Muito boa. Sim. Analogia muito boa. E a armadura, se você vê, antigamente, cada tribo, né? Cada reino tem a sua armadura diferente. A nossa armadura vem de Deus, né? Não é nem nossa, é a armadura de Deus, algo revistado por Deus, né? Revestido, né? Revestido por Deus, né? Gringo. Revestido por Deus pra guerrear. Então, tipo, porque vendo a passagem, eu pensei muito em reino de Deus, né? Porque
Ali Paulo ele tá pensando num reino, né? Um reino realmente precisa de um exército para defender. E nós defende não o nosso próprio eu, né? O nosso próprio o meu Nosso orgulho, próprio corpo, né? nossa vontade. Não, nós defende Cristo, né? Que é o nosso rei, que por quem nós batalha. Olha só. Né? Então eu acho isso muito bonito, porque no fim das contas ali, Paulo ele tá falando, ore por mim também, né? Ele fala depois, ore por mim também. Então, tipo, nós estamos lutando um por outro, por Cristo, né? E você vê que Paulo foi que mais lutou na frente, que mais sofreu na frente, mais né? Não foi só por carne. Os espíritos atentavam a ele, porque ele sabia que ele ali estava fazendo a batalha de Deus, né? Ele estava na frente ali, ele estava realmente destruindo os inimigos, não através da força, não através da bondade dele, mas através de Deus trabalhando na vida dele, né? Então eu acho isso muito bonito e eu acho, por isso que eu acho que esse seriado seria uma boa ideia, porque eu acho que tem muita coisa que nós podemos falar, que Paulo ele dá ele não vai profundamente em cada um, né? Mas ele mostra como que cada peça daquela armadura junto, né? Porque você tira o capacete, você tá disposto A perder a a cabeça. perder a cabeça, né? Ou levar uma flecha na cabeça, né? Se você perder as partes importantes, cada um junta faz um soldado bem preparado. Agora, você tira uma peça desse conjunto e você tem um soldado que está despreparado para a guerra. Então, eu acho que cada peça ele fala como se fosse algo essencial junto, né, para guerrear. E não só um ou dois, tem que ser tudo, né, com um conjunto dessas peças. É verdade. Acho que o obreiro ele tem que estar com as partes vitais, né, protegidas, e principalmente a cabeça, porque a cabeça é que guia, né? E ele tem que estar realmente pronto para uma guerra. É como nós falou, não quer dizer que a pessoa não vá sofrer algum prejuízo, algum dano. Mas o dono da guerra, ele sabe quem tem que continuar, quem não tem que continuar, quem vai até a metade ou um pouquinho mais da metade. E o próprio Paulo fala que o morrer nessa batalha para ele é um lucro. É exato. Olha pra É a você ver melhor coisa. Sim. Que analogia legal isso aí, ó. Que boa lembrança isso que você falou, porque às vezes às vezes o ouvinte vai ver nós pregar esse assunto das armaduras, pode achar assim, mas então quer dizer que eu não vou ter problemas. Estando nessa terra, nós vamos haver problemas. Vai haver sofrimento, né? Porque essa terra aqui não tem como, né? Porque a vida do crente não é para este mundo. Nós somos forasteiros, nós somos de um outro país, de um outro reino. E eu creio que Paulo aqui está lutando contra uma ideologia que existe na igreja, que é carnal. É tudo carnal, é tudo sobre a carne. Mas Paulo não, ele está falando para ele, não, esquece a carne. Não é sobre a carne, é sobre o espírito. É isso que está em luta. A carne já está morta, né? A ressurreição vai trazer essa carne à vida. Agora o seu espírito reviveu e você precisa lutar para manter ela viva, né? Então, tipo, gente, que introdução que nós vamos deixar aqui. Sim, eu acho que cada episódio vai ser muito bom, irmãos. Eu acho que vai ser... Eu só ler uma mensagem aqui. Eu acho que Paulo está pensando no mesmo termo que ele está pensando em Efésios, que é 2 Coríntios 10, 3... Não, 2. 2. 2 Coríntios 10, 2. Rogo-vos, pois que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que vos julgam como se andissemos segundo a carne. Porque andando na carne,
não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levantando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então você vê que Paulo ele fala, né, sobre o Espírito. É o que nós temos que guardar, que manter, né, puros. A carne, ele fala assim que a carne, ele quer dizer, ele está fazendo uma comparação. A carne é você andar nos seus desejos, nas suas vontades. Mas ele fala, você tem que focar no Espírito, a vontade da fé, né? Você tem que ter a fé para manter, você tem que andar com a palavra, né, no seu coração. São coisas espirituais, não são coisas carnais. Você não pega a palavra, você escuta, né, você mantém ela no seu coração. A oração, ela não é física. Você não pega uma conversa com Deus, você vive ela, né? Então é algo, tudo espírito, coisas que você tem que manter na sua vida para que você tenha aquela armadura pronta, né? Então eu acho que Paulo fala com pessoas que às vezes caem nessa vida carnal, e ele está falando assim, agora vocês têm que se preparar o espírito, senão vocês vão cair, né? Senão vocês vão estar sendo abalados, né, pelo inimigo. Porque é isso, nós não precisaria de armadura se não tivesse inimigo. Nós não precisaria de guerrear se não tivesse guerra. Então eu acho que é importante, não só a passagem, mas cada armadura que Paulo está citando ali são ideologias, são doutrinas cristãs, né? Não é a armadura em si, é o que ele está usando como analogia para aquelas doutrinas cristãs, que é importante, né? Não é como você disse antes, né? Não é física, sim, né? Mas é espiritual a armadura. E olha, eu olhando, é que a gente não quer entrar muito nesse detalhe, né? Mas eu olhando pelo que você falou uma coisa bem interessante, que eu também tenho essa mesma visão. A oração, por exemplo, ela não é física, porque ela é espiritual. Primeiro, porque você fala com Deus que é espírito. Segundo, que quando você fala, você não vê as palavras, você só ouve, né? Porque é invisível as palavras. Mas o negócio é tão maravilhoso que as armaduras que a Bíblia fala, elas são reais. Sim. Elas existem, né? Que Paulo vai falar de dardos inflamados do maligno. Quando ele acerta, tem pessoas que adoecem. Até quando a gente for fazer esse estudo da agora para frente, eu vou falar de algumas coisas que aconteceu na minha vida em relação do mundo espiritual, de pessoas que fizeram oração por mim, que em seguida aconteceu ao contrário do que ela falou, mas aconteceu, né? E de enfermidade, e que isso realmente afeta na vida do cristão. A armadura, ela é espiritual, mas ela realmente existe. Sim. Se você não tiver ela, você vai ser atacado, vai ser ferido, né, nos pontos vitais. Não estou falando ferimento nos pontos vitais. Então, isso pode causar a nós, depois que nós estudarmos, falarmos sobre esse assunto, de todos os versículos que nós já lemos aqui, vamos chegar a um conhecimento bem maior. Isso pode causar uma mudança na vida de quem vai ouvir, inclusive na nossa. Sim. Porque nós vamos falar de algo muito profundo dentro das Escrituras, que é as armaduras de Deus. Porque ninguém guerreia, como o Ricardo, o Rodrigo falou, ninguém guerreia se não há guerra, né? E ninguém põe a armadura se não há um inimigo para atacar. Então, é fato. Aí, uma coisa que eu vou jogar aqui para todo mundo ouvir, e depois que você ouvir, você analisa. Uma pessoa adoece com uma doença mortal e não há cura medicinal para ela. Se não há cura medicinal, quem pode curar essa doença que não há cura para ela nas mãos dos homens?
Deus. Só Deus, né? Então, o que nós vamos falar aqui é coisa muito profunda. E então, nós vamos falar de batalha, de guerra espiritual. No versículo 12, por exemplo, diz que não é para... no versículo 12, diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Então, isso é espiritual. É muito profundo. É contra os dominadores das regiões tenebrosas. Sim. Aí nós vamos olhar, tipo, aonde que fica essas regiões? Vamos comentar sobre o assunto. Quem que desceu para essas regiões? E para onde eles vão? Quem eles atacam? Porque o propósito deles é nós. Essas regiões das trevas é nós, não é Deus. É nós, porque quem é os mais fracos? É Deus ou é nós? É nós que estamos nas condições de morte. Sim. É nós que estamos nas condições, o ser humano em si, né? Que está nas condições de ser possuído pelo mal. Sim. Né? Então, a intenção é ferir. Eu sempre olhei por essa perspectiva, não sei se vocês têm essa mesma visão, mas ferir, a intenção de Satanás é ferir a Deus, atacando aquele que Jesus ama. Sim, eu até estava pensando em falar, né? E nós vemos muito em Jesus essa guerra. Às vezes as pessoas veem, né, a cruz, o sofrimento da cruz. Sim, claro, é a carne sofrendo pelos pecados. Mas Jesus, ele sofreu algo espiritual. Sim. Uma guerra que eu falo é muito extrema. O rei se rebaixando abaixo dos seus servos, né? E ali ele vendo os seus servos tentando ser capturados pelo inimigo. Uns né, dando uma faca nas suas costas, né? Ele viu tudo isso. Ele viu também os espíritos que estavam atrás deles, né? Que estavam querendo... Uma analogia legal, você me fez lembrar com o seu comentário, é aquele filme A Paixão de Cristo. Sim. Aquele filme detalha um pouco, assim, que eu entendo do mundo espiritual. Quando Jesus está caminhando, que o inimigo está olhando para ele... Quando ele está na cruz, que o inimigo está de longe olhando para ele. Jesus, ele podia estar vivo na carne, mas, por exemplo, a carne já estava morta, mas o que estava, vamos dizer assim... Porque é muito profundo, gente. O espírito, ele conseguia ver tudo espiritual. Mesmo ainda ele estando vivo nesse mundo, ele conseguia ver tudo o mundo espiritual. Ele entendia, né? Algo que nós não entendemos muito, porque nós nunca viveu num mundo espiritual. Ele estava num ápice. Mas tem uma coisa, existe uma forma de nós chegarmos a esse ponto. Existe de um ponto, você já viu, né? Acho que você também já viu, mas se o obreiro tiver um contato direto com Deus, dia e noite, praticamente, que a Bíblia fala que a gente tem que estar orando todo o tempo, né? Independente de onde você estiver, todo o tempo você tem que estar em comunhão. Que chega um ponto dessa comunhão que você começa, tipo, você passa uma pessoa cair endemoniada. Às vezes você está no trabalho, a pessoa está doente, você ora por ela, ela já é curada. Você vê coisas no mundo espirituais que uma pessoa normal não vê. Sim. Isso é fato. Não, até eu tenho certeza que se você já viu alguém te atacando ou falando mal de você ou alguma coisa assim, e você vê que não é a pessoa, que ela está sobre a raiva, a ira, o que você está falando é que a gente tem que segurar para não falar muita coisa. Isso é muito profundo. Quando você percebe esse ataque, é que você está mais próximo de Deus. Sim. E Deus está te mostrando que uma das coisas, quando nós nos convertemos, o que aconteceu com a gente? Houve um ataque. Você começou a perceber que fulano estava falando, que cicrano estava te atacando. Por quê? Porque quando a pessoa aceita Jesus, é automático, o Espírito Santo habita nele. Ele vem para habitar na pessoa. Então, quando o Espírito Santo, a Bíblia fala para nós não magoar o Espírito de Deus. Não ofender. Porque o Espírito Santo é sensível. Não a ponto sensível, tipo assim, que qualquer coisa machuca ele. Não é isso. É que o Espírito Santo... É santo. É santo. É santo. É santo. Limpo, puro. Puro.
né? Então, quando o Espírito Santo habita em nós, você também passa a ser sensível. Você começa a sentir As impuridades, o mundo, né? as impuridades e o mundo espiritual que corre ao seu redor. Você começa a sentir. Então, com isso, você começa a perceber. Antes você não via a pessoa falando mal, a pessoa te agredindo, você levava em brincadeira, você não conseguia sentir Você aquilo até que você sente sente depois. imunidade, assim, tipo, mundiça em certas pessoas, né? Você sente que tem algo estranho A mais. com essa pessoa. Porque, cara, eu já conheci gente mal e eu vi a pessoa ter um caráter mal. É uma coisa. Agora você vê que a pessoa é mal, só que tem algo profundo sobre ela. Algo que você fala assim, ela está me atacando a minha religião, talvez, de propósito. Como? Porque assim, você falando, eu sou cristão, porque isso mais acontece com gente que não é cristã, também acontece com cristão, mas eu acho que é mais caráter. Só que os que, assim, você vê que ela vive uma vida do mundo. E você se manifesta, eu sou cristão e tal, e você começa a orar pelas pessoas, e ela vê isso, e ela começa a falar sobre você, mal de você. Você vê que não é natural. Não é natural. Embora que eu acho que tem pessoas que ele faz por prazer. Sim. Né? Envolvido com as setas malignas, mas não que seja profundamente espiritual. Mas existe esse fator aí, isso é inevitável. Isso aí vai acontecer na vida. Existe, né? A pessoa que tem um coração mau, que... Às vezes até por conta de inveja, né? Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que existem os filhos das trevas e os filhos da luz. Então existem pessoas que elas realmente são das trevas. Elas não vão se converter. Não adianta. E existem pessoas que não. Que elas estão nas trevas, mas elas vão sair das trevas e vêm para a luz. Então existem dois tipos de pessoas que vão, umas de Deus, outra não. E eu não sei vocês, eu também já percebi momentos que, né, o inimigo já quis me influenciar. Como Jesus foi tentado Uma das né, primeiras batalhas que você falou, as primeiras O batalhas. 11 fala, né? As astutas ciladas. Então ele tenta ainda, né? Como Adão foi tentado, a Eva, né? Mas Adão foi através de Eva. Como Adão e Eva foi tentado, nós também iremos ser tentados pelo inimigo. Todo o tempo. A diferença é que alguém do mundo não é tentado mais. Eles já são parte. Nós temos ainda a chance de ser tentado pelo inimigo, né? Por quê? Porque ele quer nos destruir. Porque nós somos filhos e filhas de Deus, né? Através de Cristo. Então ele quer abalar Cristo através de nós, né? Ele quer destruir o reinado de Cristo através de nós. Porque nós somos, né, e parte Jesus fala pra gente fugir dele, né? Resistir ele, que ele vai fugir da gente. Mas se a gente não estiver utilizando essas armaduras, a gente não vai notar que estamos sendo atacado e a gente vai ser ferido. Sim. E não vai ter a noção, como assim aconteceu isso? Sim. Aonde que veio esse ataque? Não, eu concordo, e eu ainda adiciono mais, eu acho que as pessoas acham que eles estão usando a armadura de Deus, mas estão usando a sua própria armadura, né? Feita por mão de homem. Uma armadura falha, que não é Deus. Deus está nos dando a armadura, né? E eu acho que isso é importante, porque às vezes nós achamos que nós temos que lutar com a nossa própria força. E não, é Deus que nos está dando a armadura, e nós temos que utilizar ela, né? E o interessante que é isso que o Rodrigo falou, que é a respeito da armadura, que às vezes nós usamos a nossa, porque no texto fala que tipo de armadura a gente deve usar. Sim. Né? E essa armadura, ela, se você for observar dentro da Bíblia toda, principalmente quando fala da fé, que está também no capítulo 1 Coríntios, capítulo 12, né? Sobre os dons espirituais, que é adquirido por meio de busca. De busca. Então, Efésio, ele dá um caminho para nós, para vários texto dentro da Bíblia buscando aquelas armaduras, aquele tipo de proteção, o capacete, o peitoral, né, a cinta, né, as botas, então, e mostra para nós aonde nós devemos buscar. Então é questão de analisar, estudar e buscar dentro da oração aquela proteção, a armadura de Deus. Sim.
E, cara, eu acho que uma passagem que sempre... Quando eu lembro guerra, tem a Jericó, né? E o anjo de Deus aparece ali pra guerrear junto com eles. E eu falo pra você, foi ele sozinho que destruiu Jericó, as paredes de Jericó? Não. Então é o mesmo jeito com nós. Nós não vamos fazer isso sozinho. Né? A batalha é algo, e isso significa, porque Paulo, ele falando, irmãos, ore por mim. Paulo sabia que ele precisava dos irmãos deles por ele. Ele precisava do conjunto. Então isso não é uma luta sozinha. Não é uma luta, eu vou lutar e eu vou conseguir ganhar, né? Não, é uma luta, nós como porque uma guerra é várias pessoas junto, né? Porque se for igual o Esparta, 300 contra não é não. Mas assim, eu acho que é algo conjunto, né? Uma guerra juntos. Com todo mundo guerreando junto. E assim, o texto bíblico, ele fala que nós não temos como fazer nada sozinhos, né? Para nós adquirirmos essas armaduras, muitas das vezes a gente, mas eu vou buscar. Mas existe um porém que quando você trabalha, a Bíblia fala que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu e aquilo que está no céu será ligado na terra. Mas só que Jesus fala assim, onde estiver 2 ou 3, ali eu estou. Sim. Né? Então é um conjunto, porque a gente vê essa batalha tão linda sendo capacitadas aos obreiros aquilo que é de Deus em Atos 2. Atos 2, quando eles estavam reunidos, todos num só lugar, e antes deles receber essa armadura para poder pregar o evangelho, Jesus fala em João. No finalzinho de João, Jesus fala assim, não saia da cidade até que do alto venha o revestimento. Era a armadura de Deus. Para vocês enfrentar o que vai vir logo depois. E aí em Atos 1 já explica, né, para os discípulos que não iria acontecer aquilo ali, como aconteceu com João, que era batismo nas águas, mas era o fogo do Espírito Santo, era a presença do Espírito Santo sobre eles. Sim. E no Atos 2, logo em seguida, depois do capítulo 1, já vai para descendo sobre eles a armadura de Deus. Né, como línguas repartidas. Agora você imagina, ele viu como línguas, mas eu acredito que aquilo era o fogo de Deus descendo. Ele viu como línguas, mas era o fogo de Deus descendo sobre cada pessoa que estava lá dentro. Revestindo o povo, né? Revestindo o povo. E você vê essa armadura sendo usada em cada momento de luta, né? Estevão, Pedro sendo preso, Paulo diante dos grandes. Então eu acho que em todo momento que você vê os apóstolos ali, ou os diáconos, ou quem está ali cheio do Espírito Santo, você vê que ele está com a armadura pronto para a guerra. E nenhum deles não passou ou não errou. Sim. Todos eles erraram. Depois disso, olha para você ver como é louco. Peraí, mas eles não estavam revestidos? Mas não quer dizer que eles não possam errar. Eles ainda eram seres humanos na Terra. Sim. Eles ainda estavam voláteis ao erro, porque eles ainda estavam revestidos dessa capa aqui. Dessa carne, da carne. Né? Então, às vezes a pessoa acha, agora eu fiquei super homem e super mulher. Para aí. Então você vai ter que morrer e subir, porque lá no céu não erramos mais. Né? Porque o Evangelho, ele nos dá uma estrutura de conhecimento para que nós possamos saber e até para que nós não acuse o nosso próximo. Mas nós somos tão ignorantes que até nisso nós erramos depois. Porque a Bíblia nunca falou para nós não acusar o erro. Mas a Bíblia falou para que aquele que caia também, você vai lá, se você está com força ainda, está resistente, põe ele no seu ombro e ajude-o a seguir, levanta ele. Sim. Mas a gente leva sempre para o lado da carne. Então já mostra que nós somos falíveis. Nós somos juízes. Nós quer delegar muitas resolver coisas, o problema, resolver, criticar e... Mas vamos aí, para quem tá preparado para essa série, eu tô,
Porque também eu acho tô. que eu vou aprender muito, né? Eu mais ainda. E vai nos fortalecer a colocar essa armadura e guerrear, né? Porque a guerra não é fácil. Guerra, pra você, antigamente, cara, a guerra é a coisa mais corajosa que eles tinham que ter, né? Olha pra você ver, tanto que essa guerra espiritual é tão esquisita, assim, esquisito no mundo físico pra nós. Se nós três aqui nos pusermos a orar, vamos fazer um projeto, nós vamos orar tal dia. E tal dia nós começamos a orar. Nós vamos ficar um mês orando, nesse horário, nesse dia. Alguma coisa, desde o primeiro dia até o final do dia, vai acontecer para derrubar o grupo de oração. Vai haver desentendimento, vai haver uma fofoca, vai haver comentários. Alguma coisa vai acontecer nesse período. Porque o inimigo já percebeu que aquele grupo vai batalhar contra ele. E ele vai enviar os seus guerreiros para derrubar aquele grupo. É fato, é fato. Isso é impossível de não acontecer no mundo espiritual. Sim. É impossível. Sim. Entendeu? E Tem muitas histórias pra ser contada ainda, né? tem. Vai Mas dar eu acho que em Vai dar cada, o que falar aqui. em cada armadura, eu acho que nós tem algo que nós podemos adicionar, né? De nossas próprias experiências, nos que conviver, né? encaixa com as experiências. Sim. Né? Isso. Vai ser Então, bom, irmãos. Vai ser bom, porque nós vamos falar do mundo espiritual. E eu Então- falo pra você, o mundo espiritual, a gente, ao mesmo tempo que a gente vai falar dele, mas nós vamos ter que ter uma cautela muito grande. Nós vamos ter que, porque até você, quando você estiver ouvindo o que nós vamos falar aqui, isso pode ser transmitido para sua vida, e daí então você vai perceber que alguma coisa vai começar a acontecer. Daí você pode perceber que você está no caminho certo. Quando isso começar a acontecer, você está no caminho certo. Porque ninguém é barrado ou tentado sem estar fazendo alguma coisa boa para o Senhor, para o reino de Deus. Ninguém. Isso é fato. Então, vamos lá. Quem tá aí conosco, assistindo, deixa o seu like, comenta, se inscreva e participa desse seriado, assiste todos, né? Que eu acho que só um ou outro você não vai pegar a ideia inteira, porque eu acho que é tudo junto que se torna uma armadura. Então, fique aí conosco, assiste mais e que nós vamos aprender Que juntos. Deus abençoe né? a todos, né? Deus abençoa. E o nosso general é Cristo. É Cristo, Amém, amém. o Senhor Continua- das batalhas. Então, continue pensando, gente. Fique com Um Deus. grande abraço e fica com Deus. Fiquem na paz.